Nós estamos falando sobre as grandezas de Deus, mas numa perspectiva diferenciada, através da simplicidade dos seus toques e dos seus gestos. E hoje eu quero falar sobre a simplicidade do olhar. O olhar de Jesus era um olhar profundo, penetrante, embora a Bíblia diz que ao olharmos para ele, nós não víamos nada de agradável nele. Ele era sem formosura, sem aparência, ele não tinha nada que chamasse a nossa atenção, mas o olhar dele era um olhar simples, mais profundo e penetrante. Em Lucas capítulo 22, 61, a Bíblia diz: e virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. Deixa eu colocar você por dentro disso, olha só. Jesus havia dito a Pedro que antes que o galo cantasse naquela noite, Pedro o negaria 3 vezes. E Pedro falou: Senhor, o Senhor está enganado, o Senhor não me conhece tão bem, eu nunca o negarei, morrerei pelo Senhor, estou pronto a ir com o Senhor até o final. Só que as coisas engrossaram, o caldo entornou, Jesus foi preso, foi chicoteado, apanhou. E os discípulos se afastaram, sumiram, correram, e Pedro ficou ali apavorado, o grande Pedro, que para tudo puxava uma espada, arrancava a orelha de um, estava pronto para morrer pelo mestre. Ele ali deu uma parada, deu uma recuada, o medo tomou conta do coração de Pedro. Mas Jesus já havia avisado a ele que isso aconteceria. E nesse ponto aqui, Jesus está sendo chicoteado, Jesus está apanhando e Pedro está ali. E na terceira vez que Pedro é indagado, como se fosse um deles, como que conhecesse, Pedro o nega. E nessa hora que Pedro o nega, Pedro olha para ele, os olhos de Jesus se cruzam com o olhar de Pedro. Agora você imagine o coração de Pedro, Pedro negando ao Senhor, olhando para ele e dizendo: não, eu não conheço. E Jesus olhando para Pedro. Você imagine o que esse homem sentiu dentro do seu coração. Porque ele se lembrou das palavras de Jesus. Ele lembrou-se que o Jesus falou: Pedro, você vai me negar. Pedro, você não está tão assim bombado como você está pensando. Você não está tão assim na fé. Você não está tão assim firme como tu acha que está, Pedro. Você vai negar no meu nome. Então, quando Pedro fala: eu não o conheço, Jesus olha para ele com esse olhar de simplicidade, mas de profundidade. E eu vejo que esse olhar de Jesus não era aquele olhar acusador. Bem que eu te disse, rapaz, eu falei para você que você ia me negar, você está pensando o quê? Está pensando que eu sou o quê? Não, não foi esse olhar. Eu entendo que esse olhar era um olhar de misericórdia. Era um olhar que dizia: está tudo bem, Pedro. Eu já sabia que isso ia acontecer. Eu te avisei, fica tranquilo. Pedro, eu não vou levar isso em conta. Você está vivendo uma situação que você nunca viveu. É uma situação de desespero. O medo tomou conta do seu coração. Isso é normal. Pedro, eu te entendo. Embora Pedro não entendesse Jesus, Jesus estava dizendo: Pedro, eu entendo você. Eu entendo porque você tomou essa atitude. Eu entendo porque você me negou. Eu não estava enganado com você. Eu já sabia. O meu pai já havia me mostrado e me revelado. Pedro, está tudo bem. Fato é, meu amado, que depois que Jesus morre, ressuscita, Jesus vai atrás de Pedro lá no mar. E Jesus restaura Pedro. Jesus olha de novo nos olhos dele com o mesmo olhar de misericórdia e pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? E ele responde: sim, Senhor, eu te amo. E pela terceira vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: bem, Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus fala: então vai, Pedro, e apacenta as minhas ovelhas. Não é num olhar de acusação, não é num olhar de reprovação, mas é num olhar de misericórdia, um olhar, aleluia, simples, mas um olhar que entrava no profundo do coração e acalmava o desespero daquela alma em ter negado o seu mestre. Quantas vezes o Senhor olha para nós desse jeito?
Nós, pessoas, olhamos para outras com olhar de acusação. Você errou, você pecou. Acusamos o nosso irmão, acusamos o nosso próximo. Mas Deus nos olha com olhar de misericórdia. Deus nos olha com olhar de amor. Deus nos olha com olhar simples, sim, como Jesus olhou para Pedro, mas um olhar que nos cobre de amor, um olhar que nos cobre de compaixão, um olhar que nos cobre de misericórdia, porque conhece as nossas debilidades, as nossas fraquezas, as nossas limitações, e se lembra que nós somos pó, e sabe que em muitas situações nós não estamos preparados e não resistimos. Mas Pedro depois nunca mais. Pedro, depois que esse olhar penetrou o coração dele, ele nunca mais negou ao mestre. Ele foi até o final, ele perseverou a ponto de falar: não sou digno de morrer como o meu mestre, me crucifica de cabeça para baixo. Aleluia. Oh, meu amado, eu não sei qual é o tipo de situação que você vive nesse momento, eu não sei como você se encontra diante de Deus. De repente o diabo está falando, Deus está te olhando com um olhar de acusação. Sabe, olha, as pessoas te olham te acusando porque você é diferente, as pessoas te olham te acusando porque você é assim, porque você é assado, que você fez aquilo, aquilo outro, e você começa a acreditar que esse olhar é o olhar de Deus. Não, o olhar de Deus para a sua vida é um olhar de misericórdia, o olhar de Deus para a sua vida é um olhar de amor. Deus olha e está olhando por você nessa hora, um olhar simples, mas de profundo amor, de profunda misericórdia. Eu quero orar por você, eterno Deus e Pai. Eu quero louvar o teu nome, bendizer a ti, porque tu nos olha com olhar de amor. Tu nos olha com olhar de misericórdia, tu estende as suas mãos para nós, estende o seu olhar, que entra em nossa vida e vai no profundo do nosso coração, quebrando cadeias, libertando-nos e transformando-nos. Meu Deus, que esse olhar penetre o coração desse irmão que está ouvindo essa mensagem. Que esse olhar penetre o coração dessa mulher que está ouvindo essa mensagem, dessa mãe, desse pai, desse filho, dessa filha, dessa família. Meu Deus, desse homem que está longe, afastado de ti, por algum motivo, ó Deus, ou por ter negado o seu nome no momento de fraqueza e luta, e hoje enfrenta acusações do diabo. Que esse olhar penetre no coração dele, no coração dela, de uma forma muito tremenda e poderosa, e restaure para a glória e honra do seu nome, em nome de Jesus. Meu amado, um beijo no seu coração, Deus te abençoe, bom dia, vida para você.